tenho uma coisa para falar com você. É muito importante. Obrigada, José. Não vai se arrepender. Maria é uma boa moça e uma ótima esposa. Que este noivado, que une dois seres, José e Maria. Como pode ser isso? Nenhum homem ainda me tocou. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme sua palavra. Segundo entendi do que o senhor disse, o Messias é pior do que um profeta do ponto de vista romano. Ou do ponto de vista judeu. Como você soube? Quem lhe contou? Um mensageiro de Deus. E ele disse mais uma coisa. Uma coisa ainda mais maravilhosa. Você foi bendita entre as mulheres. E bendito será o fruto do seu ventre. Deus conhece os segredos do coração. Confie nele e aceite. Aceite, José. Com este anel. Com este anel. Seja consagrada a mim. Seja consagrada a mim. De acordo com a lei de Moisés e de Israel. De acordo com a lei de Moisés e de Israel. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o Senhor faça sua luz brilhar sobre vocês. Que o Senhor volte sua misericórdia para vocês e lhes dê paz. Amém. Amém. Quero o nome de todos os recém-nascidos. Por que eles estão interessados nos recém-nascidos? Não adianta discutir com eles. Tem que fazer o que eles mandarem. Matem todos os meninos de até 1 ano. Não, de até 2 anos. Bendito Deus que nos deu o Torá. O Senhor Deus irá sempre à frente de vocês. Sejam fortes e tenham bastante coragem. Não tenham medo e nem receios. O Senhor Deus irá sempre à frente de vocês. Estivemos procurando você por toda parte. Por que procuravam por mim em toda parte? Então não sabiam que me encontrariam na casa de meu pai? Cuidem da carpintaria. Mas Jesus, nós sempre soubemos. Não foi por nós que
que Jesus veio à Terra. André, Felipe, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a ele que devem seguir agora, não a mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para dar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os corações magoados, para pregar a libertação aos prisioneiros, para dar visão ao cego, para acalmar os humilhados, para proclamar o ano bem-vindo do Senhor. A partir do dia de hoje, as Escrituras estão cumpridas. As Escrituras estão cumpridas. Ele disse cumpridas. Mas como lhe ouço dizer uma coisa dessas? O que quer dizer? A profecia diz que só estarão cumpridas com a chegada do Messias. Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Retirem a pedra. Mas ele já está morto há 4 dias, mestre. Seu corpo já deve estar deteriorado. Retirem a pedra. Vem. Pai. Lázaro. Levante-se. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Procurem, e vocês encontrarão. Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
Este é o pão da vida. Aquele que o comer terá a vida eterna. Pois este é o meu corpo. Façam isso em minha memória. O sangue da nova aliança que será tirado de mim. Você traiu seu mestre com um beijo. Eu falei abertamente para o mundo todo ouvir. Eu ensinei na sinagoga e no templo. Não falei nada em secreto. Então, por que pergunta a mim? Pergunte aos que me ouviram. Eles são nossos. Eu sou. Nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Já chega. Podem tirá-lo daí. Eu vi quando entrou em Jerusalém como rei. Vejam ele agora. Será libertado por vocês. Jesus de Nazaré. Acusado de se proclamar rei dos judeus. Ou Barrabás. É um insulto. Ele não é um... Perdoai-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem.
Eis a sua mãe. Mulher, eis o seu filho. Em tuas mãos eu coloco meu espírito. Eu estava lá e chorei a seus pés. Por que ele não apareceria para mim? Ele ressuscitou. Ele pediu para lhes contar. E eu já contei. Estarei com vocês todos os dias. Por toda a eternidade. Presentes de mente, corpo e espírito, recebendo todas as bênçãos desses nossos amigos do plano espiritual que aqui estão desde muito antes preparando a casa para a nossa chegada, que nós possamos fazer um bom trabalho recebendo a todos os irmãos necessitados que vieram até aqui de alguma forma para receber esse cuidado que vem do alto e que nós estamos aqui também de intermediários para que essa tarefa seja feita. Então que nós possamos agradecer ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos, amor que há com este planeta Terra. Agradecer ao grande Pai pela oportunidade e a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Possamos então iniciar mais essa noite de trabalho e levar também depois para os nossos lares todos os ensinamentos, esse carinho, esse amor que nós recebemos nessa casa. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Este é o nosso último evangelho do ano. Então, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, essa espiritualidade maior, sem eles nada disso seria possível. A vocês, por essa oportunidade de trabalho, né, que vocês me dão. A paciência de vocês estarem aqui para ouvir, né? E hoje ainda vocês nos permitiram, né, que nós gravássemos o Evangelho da noite. Depois, quem quiser, a gente passa, né, o link para vocês, para que vocês possam acessar. Mas também eu tenho que agradecer alguns encarnados e desencarnados. Porque sempre que eu tenho essa oportunidade que vocês estão dando, o que eu trago para vocês, gente, não me pertence. Todas as palavras eu peço emprestado. Eu vou buscar em grandes escritores, palestrantes, e para esta noite eu pedi emprestado as palavras de Antônio Demarque, José Carlos Leal, Jamiro dos Santos, Nelson Moraes e os amigos espirituais, o irmão Virgílio, Aulos, Maria Dolores e o inesquecível Chico Xavier. O que se poderia imaginar de um homem que tenha nascido numa miserável aldeia do Oriente, cujos pais foram extremamente pobres, que teve contra si todas as elites do seu povo, povo este dominado
pela maior potência militar e política da época. Não teve formação acadêmica, portador de uma mensagem, mas nenhum tipo de mídia para divulgá-la. O seu círculo de amigos era formado por pessoas tão pobres quanto eles. Não possuía meio de transportes, por isso fazia longas caminhadas a pé. Não teve casa própria nem alugada e nenhum trabalho estável. Este homem teria tudo para ter fracassado, mas ele venceu. E há mais de 2000 anos, por vários motivos, vazio existencial, sentimento de culpa, remorso, perdas, conflitos, solidão, tristezas, infelicidades, procuramos desesperadamente por este homem. Este homem, este grande vencedor, ele é considerado um galileu. 33 anos. Pele clara e expressão triste. Seus cabelos são longos da cor de amêndoas maduras. A barba, na mesma cor que os cabelos, é espessa e não muito longa. O seu rosto é cheio, mas não tem ruga e nem mancha. A sua face tem uma cor moderada. Os seus olhos são claros e graciosos. Os braços, as mãos, o nariz e a boca perfeitos. Ele é o homem mais belo que se possa imaginar, muito parecido com sua mãe, que também possui uma rara beleza. Ele caminha habitualmente acompanhado por mendigos, vagabundos, doentes, mutilados, cegos, tristes, solitários, infelizes. Aonde ele aparece, frequentemente ele é visto cercado por um cortejo de mulheres, algumas de má vidas, com crianças esfarrapadas. Ele é seguido quase sempre por 12 homens, entre eles cobrador de impostos, pescadores. Ele demonstra muito respeito pelas autoridades. Ele mesmo determina: dai a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como perdoar as ofensas, amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam, distribuir indiscriminadamente dádiva aos necessitados, amparar os enfermos, quem quer que eles sejam. E ele chega ao cúmulo de pedir a uma pessoa que tem uma face espancada que ofereça a outra. Não se sabe ainda se ele é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas e sobraram ainda 12 cestos lotados. Acusado de ser um impostor, por ter trazido pessoas mortas à vida, ele foi preso e espancado. Recebeu insultos sem reclamar, enquanto conduzia a própria cruz às costas. Foi condenado pelo seu próprio povo, que preferiu libertar Barrabás, um malfeitor conhecido. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-lhe muito mais a situação, porque os seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parente algum que lhe demonstrasse solidariedade, a não ser sua mãe, que com o coração sangrando chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrava lugar para sepultá-lo,
a não ser lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultamento, desapareceu do sepulcro, mas foi visto por várias pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. É este homem que desesperadamente nós estamos procurando. Deves encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Seu nome, Jesus de Nazaré. Mais do que nunca, nós precisamos encontrar Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos encontrar a paz de Jesus em nós. Mas como encontrá-lo? Se a maioria de nós não conhece a essência de Jesus. Sim, eu sei que tem muitas pessoas que buscam e encontram Jesus no seu Evangelho. Que tem outras pessoas que com muita boa vontade e esforço se aprofundam nos estudos para conhecer melhor a personalidade espiritual de Jesus. Mas ainda é muito grande. É muito significativo o número de pessoas que apenas ouvem falar de Jesus, que sequer se interessam em saber mais sobre o Divino Amigo, ou sobre a razão do seu imenso esforço e sacrifício por nós. E mesmo aqueles que buscam e encontram Jesus, muitos ainda relutam em seguir as pegadas do Mestre. Entre nós, entre aqueles que buscam e encontram Jesus, ainda são poucos os que conseguem compreender e exemplificar Jesus pelo perdão incondicional, pelo amor, pela humildade, pela caridade, pelo testemunho das palavras que iluminam e libertam. A espiritualidade, gente, não está nos criticando. Eles também, em algum momento do seu processo evolutivo, se encontraram na mesma condição nossa, de busca, de encontro, mas de dificuldade em exemplificar esse Mestre pelo amor e pelo perdão. Eles não estão nos criticando, mas estão nos alertando. Não há mais tempo a perder com ilusões, com fantasias, com desvacilações desnecessárias. As trevas estão agindo sem medir esforços. Aquele que não busca, que não encontra, que está distante do Evangelho de Jesus, torna-se uma presa fácil para servir aos objetivos tenebrosos das forças do mal, que se comprazem, gente, de todos aqueles que estão alienados aos perigos que rondam a nossa atmosfera mental e espiritual. Neste momento de transição planetária, de tamanha gravidade, aonde o nosso planeta chora, nós precisamos buscar compreender o esforço e o sacrifício de Jesus por nós. Porque só a hora que a gente compreender o seu esforço e sacrifício, é que finalmente nós vamos aceitar e amar Jesus verdadeiramente. Finalmente nós vamos conseguir seguir suas pegadas, seus ensinamentos e encontrar a tão desejada paz. Todos nós, gente, sem exceção nenhuma, precisamos conhecer melhor a personalidade de Jesus, porque ninguém ama aquele que se desconhece. Ninguém ama aquele que se desconhece. Ah, mas espera aí. Jesus não é um desconhecido. Ele, Deus, é lembrado por nós a todo instante, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas orações. Sim, mas na maioria das vezes de forma mecânica. Como que a espiritualidade se entristece em ver que muitos de nós ainda usa o nome de Jesus em vão. São poucos que buscam a figura de Jesus com o respeito e a profundidade que ele merece.
Nós temos que recordar a figura do divino amigo, gente. Não é no momento da crucificação. Não é de um Jesus pregado na cruz, não. Nós temos que recordar Jesus nos seus exemplos de humildade, de simplicidade, da pureza luminosa dos seus ensinamentos e do seu amor incondicional, materializado em suas ações por nós. O amor, a bondade e a compaixão de Jesus por nós são grandiosas demais. Nunca vai haver uma condição de comparação, porque não tem nada que se iguale àquilo que Jesus nos deu. Diante da figura do divino amigo, todos nós, sem exceção nenhuma, somos devedores e necessitados da sua misericórdia, do seu amor infinito, que muitos ainda, gente, têm apenas uma pálida ideia. Por isso, falar de Jesus é uma grande responsabilidade. Porque falar do bem enobrece a alma, mas falar de Jesus é permitir voos sublimes à nossa alma. Nós temos consciência que somos pequeninos demais para ousar falar de Jesus, mas como Deus permite a nós, os pequeninos, amar as suas grandes estrelas, então, gente, é só através do amor. Mesmo que as nossas palavras não sejam dignas dessa grande estrela de Deus, somente através do amor que nós podemos ousar fazer qualquer homenagem a Jesus. E para homenageá-lo, nós não podemos esquecer que foi para cumprir a vontade de nosso Pai que Jesus deu vida a este planeta e a própria existência na carne, para exemplificar as leis de amor. Jesus pertence aos mundos celestiais, regiões que a melhor das nossas imaginações está longe de alcançar. São esferas de luz que brilham intensa e eternamente, habitada por espíritos puros e perfeitos, que atingiram o grau máximo de amor e sabedoria. Por isso eles também irradiam luz e energia e vivem em perfeita sintonia com o Criador. E sob a vontade desse Criador, eles são co-participantes da criação. Eles captam os desejos e os pensamentos divinos e, na condição de co-criadores, eles materializam os desejos do Pai Criador. Então foi assim que há bilhões e bilhões de anos atrás, um grupo de espíritos puros e perfeitos, para realizar o desejo de nosso Pai, deu início à criação do sistema solar. Jesus fazia parte deste grupo. A cada um foi designado uma obra na criação, e a Jesus coube pelo seu amor e sabedoria a criação do nosso planeta azul. No momento da parte da fluidificação, quando iniciou-se o processo, ali já começou, gente, o amor de Jesus por esse planeta. E junto com os trabalhadores divinos, ele acompanhou com todo o afeto toda a formação geológica, com profundo carinho cada transformação deste planeta. Ele criou a terra, as águas, lançou os germes de todos os seres que habitariam este planeta, e como que o coração de Jesus vibrou com as primeiras manifestações de vida, a primeira semente a germinar, a primeira flor a desabrochar, a primeira árvore a frutificar. Jesus foi mais do que um grande irmão. Ele foi um pai zeloso. Ele acompanhou o processo evolutivo de todos os seres. E o amor de Jesus se completou quando nós surgimos.
para herdar essa terra generosa e hospitaleira, aonde nenhum detalhe for esquecida pelo Mestre dos Mestres. E Jesus foi acompanhando o nosso processo evolutivo e, por muito nos amar, sempre enviou seus grandes missionários para que eles viessem nos ajudar no nosso crescimento moral e intelectual. E os missionários de Jesus reencarnaram, gente, em todas as ramificações humanas, na saúde, na educação, na economia, na política e, lógico, na religião. Trouxeram e continuam trazendo descobertas, conhecimentos, orientações e, lógico, a mensagem de consolo e conforto desse Pai. Os missionários de Jesus sempre respeitaram o nosso processo evolutivo. Todas as revelações, todo o conhecimento foi dosado de acordo com a nossa capacidade. E junto deles, nós fomos adquirindo conceitos importantes, princípios fundamentais e a crença do Deus único. Mas quando a imagem do Criador era daquele pai severo, que punia, que castigava, rigoroso, estava na hora de nós transformarmos o Deus de justiça em um Deus de amor. Estava na hora de nós passarmos a compreender Deus pelo amor. Mais uma vez, Jesus podia ter enviado um de seus missionários, mas não. Ele fez questão de vir pessoalmente trazer para nós a grande mensagem da Boa Nova. As palavras que nos libertariam e nos iluminariam o caminho para o verdadeiro sentido da vida. Para que Jesus viesse trazer a Boa Nova pela segunda vez, reúne-se nas proximidades da Terra o grupo de espíritos puros e perfeitos responsáveis pelo sistema solar. Reuniram-se para preparar a encarnação de um espírito da envergadura espiritual de Jesus em um mundo de provas e expiações. Porque nós sabemos, gente, que conforme o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai ficando mais sutil. Quando os espíritos atingem o grau máximo de amor e sabedoria, aonde a reencarnação não se faz mais necessária no seu ciclo evolutivo, para que a gente possa compreender, gente, eu vou usar um termo bem grosseiro, porque a pobre linguagem humana não consegue definir a linguagem superior. De uma forma bem grosseira, é como se o nosso perispírito se desfizesse e o espírito começa a agir em toda a sua plenitude. Então Jesus, um espírito puro e perfeito, habitante de um mundo celestial, para encarnar na condição de homem, ele teve que reconstituir o seu corpo perispiritual. Então o nosso mestre amado, gente, caminhou entre nós com um corpo físico semelhante a qualquer mortal, viu? Jesus obedeceu, respeitou e se sujeitou a todas as leis naturais que regem o nosso planeta. Então Jesus sentiu dor, Jesus sentiu frio, fome, sede e ainda essas influências que a matéria provoca no corpo físico. Então, o corpo que abrigou o Espírito de Jesus era idêntico a qualquer ser humano, mas o Espírito que habitou esse corpo que fazia toda a diferença. Jesus detinha todos os atributos da perfeição, gente, da elevação espiritual, conhecimento de todas as leis materiais e predomínio sobre a matéria, e perfeita sintonia com o Criador. Então Jesus foi o único espírito
que encarnou na terra, trazendo a perfeição espiritual, moral, o espírito mais inteligente, mais bem resolvido e mais feliz que esteve na terra. Então foi a sua essência divina que fez que durante 33 anos ele amasse, ele servisse, ele ensinasse. Cada palavra, cada ensinamento proferido por Jesus foi exemplificado até o instante final da sua missão carnal. Porque tem muita gente esperando Jesus voltar e vai continuar a esperar, porque Jesus nunca partiu. Somente o físico. Jesus continua conosco. Jesus nos compreendeu e continua nos compreendendo. Jesus compartilhou e continua compartilhando conosco das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, dos nossos tormentos. Jesus fisicamente conosco nos compreendia, gente, porque quando os seus olhos cruzava com os olhos de cada criatura que o procurava, o seu olhar era intenso. Ele penetrava o fundo da alma. Contudo, o olhar de Jesus era cheio de compaixão. Ele via apenas aquilo de bom que nós tínhamos no nosso coração. Então, todo o ensinamento de Jesus era no sentido de nós acreditarmos que nós poderíamos nos tornar melhores. Se existiu alguém que conheceu profundamente a natureza humana, foi Jesus. Se existiu alguém com autoridade moral para julgar e condenar, foi Jesus. E foi justamente Ele que nunca julgou, nunca condenou quem quer que fosse. Jesus condenava ódio, orgulho, egoísmo, maldade e todos os defeitos morais, mas jamais condenou o orgulhoso, o egoísta, o ciumento e todos nós que detínhamos as imperfeições. Jesus condenava o pecado, mas amava o pecador. Quem somos nós então para apontar o dedo, criticar, julgar e condenar? Dá já para a gente ter uma pálida ideia do esforço e do sacrifício de Jesus por nós? Porque há 2000 anos atrás, nós não tínhamos entendimento e capacidade para compreender. Hoje, nós temos entendimento? Hoje nós compreendemos? Porque Jesus esteve no mundo, o mesmo mundo criado por intermédio do seu amor. O mundo não o conheceu. Jesus veio para que era seu, os seus não o receberam. Jesus despiu-se de um manto de luz para vergar um manto pesado da carne. Desceu das montanhas celestiais para habitar um mundo cheio de conflitos, de pesadas energias e vibrações, nascendo numa condição simples e humilde, tendo como berço uma rústica manjedoura. Jesus, o Rei dos Reis, não tinha uma pedra para descansar a cabeça, um par de sandálias nova para calçar os pés, e assim mesmo ele percorreu todos os longos, antigos caminhos da Galileia. Ele foi de encontro ao triste, ao solitário, ao desesperado, ao agoniado. Ele levantou os caídos, curou os doentes, ceou com pessoas de má vida, compreendeu e perdoou os pecadores arrependidos. Para todos, Jesus tinha uma palavra de consolo, de conforto, de orientação. Para a mulher adúltera, mais arrependida, vá, não peques mais. Para o pescador rude, mas sincero e honesto, o convite singelo e divino: venha, segue-me, farei de ti pescador de almas.
Durante os 3 anos que Jesus anunciou o evangelho de amor, gente, ele jamais se furtou da companhia do povo. Quantos doentes Jesus curou? Impossível contabilizar. Mas pelas suas bondosas mãos passaram todos os tipos de doente: paralítico, leprosos, cegos, mudos, surdos, hemorrágicos, lunáticos, obsidiados, loucos, invejosos, ciumentos, avarentos, criminosos, maldosos, revoltados, rebeldes, arrependidos, solitários, ateus, enfim, todos aqueles que o mal acomete o corpo e a alma. E para todos, sem distinção, Jesus distribuía amor. Não olhava o passado de ninguém. Para espíritos da hierarquia de Jesus, não importa passado. Passado nem Deus muda. Nós fazemos isso quando vamos ajudar alguém que está caído no fundo do poço. Primeiro nós vamos dar lição de moral, né? Mostrar tudo de errado, todo o seu passado, para ajudar. Espíritos igual Jesus não faz isso. Quando nós pedimos socorro, eles não importam o que nós fizemos no passado. Sabe por quê? Porque não é Ele e nem Deus que pune, castiga pelo passado. Ele sabe que existem leis sábias do Pai, lei de causa e efeito, aonde o juiz é a nossa consciência. O passado, a hora que nós tivermos preparado, a consciência acusa e nós reparamos. Para eles buscam no nosso coração o que você tem de bom, e a partir dali começa o trabalho. Então, para Jesus, importava sim a partir do encontro com Ele, do seu olhar, da sua presença, da sua palavra, das suas mãos bondosas. Ele amou, Ele serviu e pediu a cada doente que modificasse o seu modo de viver. É lógico, gente, que pela hierarquia espiritual e moral de Jesus, Ele podia curar sim. Jesus conseguia substituir moléculas doentes por moléculas saudáveis. O seu conhecimento pelas leis naturais e saber manipular os elementos, Ele materializava alimentos sim. A sua condição, Ele conseguia assim pôr energias para levantar os caídos. E a sua autoridade moral, como está na Bíblia, expulsar demônios. Mas Jesus servia sem questionar a todos aqueles que estavam em sintonia com o seu divino amor. Porque diante de uma multidão de aflitos, lógico que Jesus se comovia, mas Ele sabia que no caso da maioria de nós, a dor e a agonia são necessárias para curar almas doentes. Porque se dependesse só do amor de Jesus, com uma simples imposição de mãos, Ele aliviaria as nossas dores e os nossos problemas. Mas Ele tinha que fazer e cumprir as leis divinas. Jesus tinha plena consciência que os sofrimentos nas horas difíceis é oportunidade de aprendizado ao espírito imortal. Que a dor que cada um de nós carregávamos era oportunidade bendita de aprimoramento no nosso crescimento. Jesus sabia que muito mais importante que realizar curas, operar milagres, era nos libertar dos nossos problemas, mas por intermédio das palavras. Que a partir do conhecimento da verdade, nós começaríamos a nos libertar, mas pela nossa própria melhora, pelo nosso esforço, pela nossa transformação moral, pela nossa compreensão da necessidade de praticar amor, justiça e caridade. Mas mesmo Jesus sabendo que dor e sofrimento são necessários para curar almas doentes, Ele precisava imediatamente trazer o alento aos desesperados, o consolo aos aflitos, a esperança aos doentes e agoniados. Por isso que naquela tarde Jesus sobe ao monte.
com o povo toda à sua volta. Ele respira fundo, fecha os olhos, eleva em silêncio uma oração ao Pai e, inspirado, ele profere o inesquecível Sermão da Montanha, que até hoje ecoa no espaço da eternidade. Não se desesperem, meus irmãos amados. O Pai sabe de suas dores e agonia. Ele jamais os abandonará. Jamais duvidem da bondade do Senhor. Ele é o Pai que ama seus filhos sem distinção. Diante das dificuldades, diante da dor, confie em vosso Pai. Eu posso vos assegurar, pela confiança que o Pai depositou em mim, que todas as vicissitudes são passageiras. Todos serão bem-aventurados. Jesus, profundamente emocionado, ele faz uma pausa, enquanto as lágrimas correm pelo seu rosto, em virtude dos clarões divinos que só ele distinguia em perfeita sintonia com o Criador. Mais uma vez, respira fundo e continua a proferir os tesouros do Sermão da Montanha. Eu não tenho capacidade, e nem o nosso tempo permite, para passar as riquezas das bem-aventuranças. Mas naquela tarde, a voz de Jesus ecoou firme, cristalina e límpida. Todos que ali estavam, por aquele momento, esqueceram suas dores, seus problemas, porque todos foram envolvidos por uma energia desconhecida que fortaleceu e penetrou o coração de cada um presente. Foi um momento único e sublime, que ficou registrado na memória de todos para sempre que tiveram o privilégio de assistir o Sermão da Montanha. Mais de 2000 anos se passaram. Até hoje, pode-se escutar o eco daquelas palavras articuladas com tanta emoção na sagrada tarde do sermão, quando o amor, personificado na figura do divino amigo, se fez presente para todos nós sedentos de luz. Na tarde do sermão, Jesus nos trouxe luz e amor. Nós retribuímos o amor de Jesus com desprezo, açoite e cruz. O aspecto de Jesus, depois da prisão e do julgamento, era de causar compaixão e piedade a quem quer que fosse, menos aos seus carrascos. Dá para a gente imaginar a dor provocada pelos socos e tapas que foram dados em seu rosto. A dor cruel daquela coroa de espinhos, espinho esses pontiagudos e envenenados, que faziam correr filetes de sangue em seu rosto. E a dor daqueles cortes profundos provocados pelos açoites, que na ponta tinham pregos. Quando eram lançados sobre o corpo de Jesus, voltava arrancando pedaços da sua carne. Tornou o corpo do nosso Mestre em carne viva. Mas mais que a dor física, gente, foi a dor que nós cravamos no coração de Jesus, uma dor por nós. Jesus sabia que os nossos atos, a atitude que nós estávamos tendo ali, traria remorso, arrependimento e um sentimento de culpa que até hoje nós carregamos. Estava selado o destino de Jesus. Nós não o queríamos perto de nós. Nós o expulsamos da cidade dos profetas, do mundo do nosso coração. 3 soldados trouxeram a Jesus o prêmio que o mundo lhe oferecia, a cruz. Por ele ter amado, vivenciado o amor em plenitude, ensinado a sua vida toda o amor, o nosso ódio retribuía Jesus com a crucificação. Quantas vezes Jesus nos falou da necessidade de carregar a cruz?
Esse é um dos motivos, ele sabia o seu final. Qual outro motivo de Jesus usar como resignação o exemplo de carregar a cruz? Antes dele, ninguém tinha usado esse termo para nos mostrar que precisamos aceitar as provas da vida, e Jesus o fez. Jesus, gente, carregou a cruz. Jesus não tinha sua cruz. Jesus não tinha cruz de débitos, de pendências. Ele era um espírito puro e perfeito. Ele não tinha débito, lição nenhuma a aprender em um mundo de provas e expiações. E assim mesmo ele carregou a cruz para nos deixar lições. Para nos mostrar, gente, que diante do sofrimento existe injustiça, mas não existe injustiçado. Não existe vítimas, que diante das situações e da vida, nós temos que ver que lição nós temos a aprender. Jesus, o espírito mais inteligente, mais bem resolvido, puro e perfeito, que foi a personificação do amor, viveu num mundo aonde a sua passagem foi marcada pelo ódio, pelo abandono e pela perseguição. É só a gente lembrar, quando Maria estava para dar à luz, não teve ninguém que amparasse Maria e José. Jesus nasce aonde? No calor e aconchego dos animais. Pequenininho ainda. O ódio pela sua presença aqui no mundo se fez forte, marcante e perigoso na figura de Herodes. Se Maria e José não fogem com Jesus para o Egito, ele estava morto. Quando ele inicia a sua missão na sua cidade, Nazaré, ao falar na sinagoga, os sacerdotes o expulsaram da cidade. Em Cafarnaum, naquela passagem tão conhecida que Maria e os irmãos de Jesus vão procurá-lo, a intenção dos irmãos de Jesus era mandar prender Jesus. Dizia que ele estava louco, tinha abandonado Maria. Quando Jesus caminhava, aquelas longas caminhadas, uma certa vez indo para Jerusalém, numa aldeia de samaritano, o expulsaram, não deixaram ele entrar na cidade. Quando ele curava ou expulsava demônios, diziam que ele tinha parte com o demônio. E no Monte das Oliveiras, gente, lembra que eu falei para vocês que Jesus teve um corpo físico que nem o nosso? O que ele pede ao Pai no Monte das Oliveiras? Se puder, afaste de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. Ele pede aos discípulos que o ajudassem a fortalecer com oração, e eles dormem, deixam o mestre sozinho. Nos instantes finais da sua missão, o que um discípulo invigilante faz? Denuncia Jesus, leva os guardas até ele, e no momento da prisão os outros discípulos fogem. No julgamento de Jesus, Pedro dizia morrer por Jesus, e o nega 3 vezes, dizia que não o conhecia. E finalmente, gente, o povo, a maior paixão de Jesus éramos nós, o povo. E esse povo escolheu Barrabás e exigiu a sua morte. No alto da cruz, gente, Jesus procurou tanto um olhar amigo. Era aquele momento que ele precisava tanto de colinho de mãe. E o que ele faz? Dá a sua mãe a João. Ele entrega a sua mãe para nós. João representou toda a humanidade. Ele procurou um olhar amigo e só encontrou uma multidão de furiosos. E mesmo assim, continuou a nos amar. E pediu a Deus que nos perdoasse. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E hoje, 2000 anos se passaram. Nós sabemos o que estamos fazendo? Porque naquela triste sexta-feira em Jerusalém, nós expulsamos Jesus do nosso coração. Naquela triste sexta-feira, onde os céus choravam o crime mais bárbaro que a humanidade cometeu. Ninguém, gente, maltratou mais o seu governador planetário do que nós fizemos com Jesus. Foi muito impressionante. As nossas manifestações ao pé do Gólgota, zombando do Mestre do Amor.
Jesus foi o maior e o melhor amigo que nós tivemos. Ele acreditou em nós apesar das nossas imperfeições. Ele compreendeu com paciência e amor a nossa ignorância moral. Ele nos ensinou contando histórias. Um amigo como Jesus jamais deveria ser esquecido. E esse amigo, gente, de tanto ver corações endurecidos, um dia chorou por nós. Que tal nós fazermos ele sorrir? Está nas nossas mãos. Jesus não quer, gente, suntuosidade, ele não quer luxo. Nós nunca vamos encontrar Jesus na suntuosidade dos templos, não. Jesus, nós vamos encontrá-lo em cada irmão necessitado. Então, para fazer Jesus sorrir, o maior presente que nós podemos dar é amar, é abraçar, é nós sermos indulgente, paciente, tolerante, resignado. Em Jesus, gente, nós temos o pão que desceu dos céus. E até hoje, esse mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino. Através deste livro, com amor e bondade, Jesus está nos mostrando o caminho da felicidade. Uma boa noite a todos.